Bom fim de tarde, povo de Deus. Aqui é o evangelista Moisés Isaías. E hoje eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus com você, que está aí vendo esse simples vídeo aí na sua casa, quem sabe no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Deus vai falar com você por intermédio da palavra dele, que você recebesse, louvado seja o nome de Santo Jesus, essa palavra, esse estudo, essa coisa boa, gostosa que é falar da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor, trazendo para você aí que está me assistindo nesse vídeo, as 7 semelhanças na Bíblia, dentro da Bíblia, entre o profeta Moisés e Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 7 semelhanças de Moisés e Jesus na Bíblia Sagrada. Bem sabemos que Moisés, ele vai profetizar para o povo de Israel, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai profetizar para o povo de Israel a vinda do Messias, ou seja, a vinda de Jesus. Isso está relatado lá em Deuteronômio, no seu capítulo de número 18, no seu verso de número 17. Eu vou estar pegando aqui a Bíblia Sagrada, minha Bíblia Sagrada, para estar lendo para você que está me assistindo. Gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia aí, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, e acompanhasse a leitura do texto comigo, que diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me orientou e eles falaram a verdade. Porquanto vós suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca, e eles lhe comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui Moisés está falando para o povo que, louvado seja o nome santo do Senhor, que haveria de vir um profeta. Aqui Moisés está, louvado seja o nome santo de Jesus, se referindo a Jesus. Ele está falando para o povo de Israel que haveria de vir um homem, um profeta, que ele profetizaria, que ele falaria por intermédio do Pai, por intermédio de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cerca de 1200 anos depois, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai reafirmar aquilo que Moisés tinha comunicado ao povo de Israel lá atrás. Cerca de 1200 anos depois, Jesus vai, louvado seja o nome de São Jesus, falar o que Moisés tinha dito em João, no seu capítulo de número 5, no seu verso de número 46 em diante. Eu vou estar lendo para você, louvado seja o nome santo do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 5, no seu verso 46 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Todavia, se de fato credes em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como credes em mim e minhas palavras? Então aqui Jesus está dizendo que o que Moisés profetizou e escreveu lá em Deuteronômio, que a gente leu no seu capítulo, louvado seja o nome de Santo Jesus, no seu capítulo número 18, que é quando Moisés está se referindo ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Jesus está reafirmando o que Moisés escreveu aqui para o seu povo, em João capítulo 5, no seu verso de número 46 e 47. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é assim, começando dessa maneira, que eu quero falar com você as 7 semelhanças entre Moisés, profeta Moisés, e Jesus Cristo, o nosso Senhor. A primeira é que tanto Moisés quanto Jesus, quando eram crianças, eles sofreram tentativa de assassinato. Louvado seja o nome santo de Jesus. Moisés, bem sabemos que, louvado seja o nome santo de Jesus, Faraó fazia o povo de hebreu de escravo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele, com aquela ambição de poder, ele escravizava muito o povo hebreu. Só que Faraó ficou com medo, porque o povo hebreu se multiplicava cada vez mais, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e bateu aquele medo no coração de Faraó.
E Faraó quis o quê? Matar o povo hebreu. Então qual que é a ideia dele? Não, vamos matar todas as crianças do gênero masculino. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos matar todas as crianças do gênero masculino. E aí o que ele faz? Faraó vai dar essa ordenância e sai matando aquelas matanças de todas as crianças. Então a mãe de Moisés, sabendo do decreto de Faraó, que era para matar toda criança, louvado seja o nome santo de Jesus, o século masculino, o que a mãe de Moisés vai fazer? Vai pegar Moisés, vai armar uma cesta, vai botar Moisés ali no rio Nilo, e Moisés vai navegar naquela cesta, louvado seja o nome santo de Jesus, aonde ele vai ser encontrado ali pela filha de Faraó. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece com Jesus. Mas eu quero relatar esse acontecimento que aconteceu com Moisés. Louvado seja o nome santo de Jesus. No livro de Êxodo, no seu capítulo 1, no capítulo 1, do verso 22. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo 1, no seu verso de número 22. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de São Jesus. De certo dia, entretanto, ordenou Faraó a todo o seu povo e todos os meninos que nasceram os hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as meninas deixai viver. Louvado seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então está aqui a ordenança de Faraó, porque houve uma preocupação no coração dele, porque o povo se multiplicava, o povo hebreu se multiplicava, e ele, com medo de uma certa rebelião contra o povo egípcio, ele manda que matasse os meninos, louvado seja o nome de Senhor Jesus, as crianças hebreias, lançando elas no rio Nilo, para que morresse e deixasse viva apenas as meninas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso também está relatado também em Êxodo capítulo 2, seu verso de número 3 ao 10. Também quero estar acompanhando aqui e lendo com você. Êxodo capítulo 2, do 3 ao 10, que diz assim: E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou e com betume, piche, colocou dentro de seu filho, e soltou o cesto entre os juncos e beira do rio. De longe, uma das irmãs, as irmãs do menino, observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abínoam viu a criança, era um lindo menino, e chorava. Ternecida declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te farei da tua paga. E a hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, ao qual adotou-lhe e pôs o nome de Moisés. Justificando eu, o tirei das águas. Louvado seja o nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E semelhantemente, louvado seja o nome santo de Jesus, a Moisés, há cerca de 1200 anos depois, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Miqueias capítulo 5, no seu verso de número 2, também acontece esse mesmo acontecimento que aconteceu com Moisés, também vai acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Jesus, em Miqueias capítulo 5, no seu verso de número 2, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A gente vai ler aqui um pouquinho aqui da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: No entanto,
No entanto, em Belém, a casa do pão, e a casa do pão, e frutificar, embora porque nas demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti mim, aquele que será governante sobre todo Israel, cujo as origens são destes os dias da eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Miqueias está profetizando, louvado seja o nome santo de Jesus, o nascimento do nosso Senhor em Belém. Louvado seja o nome santo de Jesus. E vamos ver essa perseguição que Jesus também sofreu, igual Moisés, no seu nascimento, em Mateus, capítulo de número 2, verso 13 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor e salve Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, o seu verso 13 ao 16, que diz assim: Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele lhe disse: Levanta-te, tome o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes já procura o menino para matar. José se levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta, no profeta do Egito: chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo não está aqui. Jesus também sofre uma perseguição em Belém, porque Jesus nasce em Belém, como sim foi profetizado, e ali Herodes governava Belém, e quando ele fica sabendo que haveria de nascer um rei, e esse rei seria grande, e o seu reino jamais teria fim, ele se ira, porque ele diz: como pode haver um outro rei em minhas terras além de mim? Então aí é onde ele manda matar, louvado seja o nome de Santo Jesus, toda criança do gênero masculino, todo bebê do gênero masculino. Só que aí o anjo do Senhor aparece a José e orienta José a pegar Jesus, a pegar sua esposa Maria e sair de Betânia indo para o Egito. Então, tanto Moisés quanto Jesus foram para o Egito, louvado seja o nome de São Jesus, e passaram por tentativa de assassinato quando crianças. A segunda semelhança que eu olho entre Moisés e Jesus na Bíblia Sagrada, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, é que tanto Jesus como Moisés eram mansos e humildes de coração. A Bíblia fala que não existe homem mais humilde, não existe um homem mais humilde, mais manso na terra do que Moisés. Louvado seja o nome de Santo Jesus. Isso a gente vai ver em Números capítulo 12. Louvado seja o nome de Santo Jesus. Números capítulo 12. Aleluia, Jesus. A gente vai olhar aqui. Números, seu capítulo de número 12. No seu verso de número. Louvado seja o nome santo do Senhor. Números, deixa eu ver aqui. Números capítulo 12. Me perdi, meu pai. Números capítulo 12, verso 3. Deixa eu olhar aqui. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Então tá aqui, Números capítulo 12, verso 3. A Bíblia vai dizer que Moisés ele era um homem muito paciente e muito humilde e muito manso de sua época. A Bíblia também fala mais um pouquinho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 11, do verso 24 ao 26. Hebreus capítulo 11, do verso 24 ao 26. Pela fé, Moisés já adulto recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor Moisés, por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto completava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois ficava aquele que é insensível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez expansão de sangue, para que o anjo do destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios procuravam também atravessá-lo, morreram afogados. Então está aqui, louvado seja o nome de São Jesus. A Bíblia se referindo a Moisés. Moisés é um homem muito humilde, muito manso, e Moisés não tinha riquezas no seu coração. Ele abandona o Egito, abandona as riquezas do Egito para quê? Para servir a Jesus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então tá aí, Moisés é um homem paciente, Moisés é um homem humilde, Moisés é um homem, louvado seja o nome santo do Senhor, muito manso. A Bíblia também fala de Jesus, porque Jesus ele sai de sua glória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele vem para a nossa terra aqui em forma de carne. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele vem nascer numa manjedoura. Louvado seja o nome santo de Jesus, numa família pobre, humilde. Jesus, louvado seja o nome santo de Jesus. E isso a gente vai dar uma lidinha em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Louvado seja o nome santo do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e dos que estão na terra, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então daqui a Bíblia dizendo que Jesus também, louvado seja o nome santo, ele se esvazia, louvado seja o nome santo da sua glória a Jesus, e ele se torna em semelhança dos homens, nascendo uma família humilde. Louvado seja o nome santo de Jesus, numa manjedoura. Jesus, esvaziando-se de sua glória para salvar a minha vida e a sua vida. A gente também vai ver isso em Mateus capítulo 11, verso 29. Mateus capítulo 11, verso 29. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então vemos que tanto Jesus quanto Moisés eram humildes e mansos de coração. A terceira semelhança que eu vejo aí na Bíblia Sagrada, tanto de Moisés quanto Jesus, é que tanto Moisés como Jesus jejuou por 40 dias. A gente vai ver o jejum de Moisés em Êxodo capítulo 34. Louvado seja o nome de São Jesus, verso 28. Êxodo capítulo 34, verso 28.
Louvado seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu sobre as taubas na pedra, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então tá aí mais uma semelhança aí de Moisés com Jesus, né? E os 40 dias de Jesus está ali, né, no livro de Mateus, no seu capítulo 4, do verso 2 ao 17, Mateus capítulo 4, verso 2 ao 17, a gente também vai ver que Jesus, ele também faz ali uma oração ali, ele ora ali. Louvado seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ele ora, aleluia Jesus, ele ora aqui, vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Louvado seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então aqui a gente também vê que Jesus também jejua 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta semelhança que eu vejo tanto em Jesus quanto em Moisés é que ambos operavam milagres. Deus operava milagres por intermédio da vida de Moisés. E a gente vai ver aqui isso lá no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 21 ao 31. Êxodo 14, do verso 21 ao 31. A gente vai ver aqui, Êxodo capítulo 14, do verso 21 ao 31. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente também vai ver mais um pouquinho em Êxodo capítulo 16, verso 18. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai ver aqui Êxodo capítulo 16, verso 18. Quanto mediraram, quanto Homer, em quantidade já os escolhido, aconteceu que tinha pego muito, não teve demais, e também não faltou nada para os que tinham escolhido pouco, cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava, de fato. Então Moisés orientou que ninguém guarde o colhe para que manda para a manhã seguinte, mas eles não deram ouvidos, e Moisés e alguns guardaram para o dia seguinte, em certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a encher muito mal. Por isso, Moisés se indagou contra eles. Louvado seja também Jesus. Então aqui a gente vê que Moisés, ele operou milagres, assim como Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele alimenta o povo. Louvado seja o nome santo de Jesus com o maná. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que é o pão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele alimenta ali o povo. Ali Jesus. A gente também vai ver mais um pouquinho em Êxodo capítulo 17, do verso 5 ao 7. Êxodo 17, do verso 5 ao 7. A gente vai ver mais um pouquinho aqui. E o Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, e leva contigo na mão o cajado com que feres, louvado seja o nome de São Jesus, com que feres o Nilo, e vai. Louvado seja o nome de São Jesus. Êxodo, louvado seja o nome de São Jesus, 17, do verso 5 ao 7. A Jesus: e eis que estarei à tua espera no alto da rocha, o monte Horebe, e baterei na rocha, e sairá dela água, e o povo de lá beberei. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu daquele lugar o nome de Manassá e Meribá, porque ali os israelitas procederam e puseram o Senhor à prova, questionando-lhe o Senhor
está mesmo entre nós ou não. E aconteceu que os malaquitas vieram atacar os filhos de Israel. Então Moisés ordenou a Josué, escolhendo homens da manhã saírem para combater os malaquitas. Eu me posicionei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. E fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés e Arão e Hur subiram a um monte da colina durante o tempo que Moisés ficava com as mãos levantadas. Israel prevalecia no combate. Quando porém Moisés abaixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram debaixo dele, e para não puserem sentar, Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés de cada lado, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Louvado seja o nome de São Jesus. Então tá aí, louvado seja o nome de São Jesus. Moisés aí, louvado seja o nome de São Jesus, operando milagres, Deus operando milagres por intermédio da vida de Moisés. Moisés ali, louvado seja o nome de São Jesus, transforma ali água em sangue, alimenta ali o povo ali com maná do céu, e Jesus vai fazer a mesma coisa também. Louvado seja o nome de São Jesus, Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, no verso 2 ao 5, louvado seja o nome de São Jesus. Jesus também vai alimentar o povo, assim como Moisés alimentou. Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso 5. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: os cegos enxergavam, os mansos caminhavam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Abençoado aquele que não escandaliza por minha causa. E quando saíram os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que veio no deserto? Um caniço agitado pelo vento. E então o que festes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas. De fato, os que usavam roupas finas estão nos palácios reais. Louvado seja o nome de São Jesus. Então aqui a gente vê aqui que Jesus também aqui, ele, louvado seja o nome de São Jesus, ele fala para João, louvado seja o nome de Santo, de que cegos estão sendo curados, louvado seja o nome de São Jesus, estão enxergando, louvado seja o nome de São Jesus. Aqui também a Bíblia também relata que Jesus fez a multiplicação de pães, de peixe, alimentou o povo, assim como Moisés tinha alimentado o povo lá também, Jesus também alimenta. Aqui Jesus também opera milagres, maravilhas, cegos enxergam, louvado seja o nome de São Jesus. Pessoas que não ouviam passam a ouvir, louvado seja o nome de São Jesus. Aqui Jesus opera muitos milagres, e Jesus fala para João, manda um recado para João, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A quinta semelhança, tanto como Jesus, Moisés foram usados para alimentar multidões. Louvado seja, como eu disse, né? Você vê lá em Êxodo, capítulo 16, verso 36, Moisés vai alimentar o povo ali. Louvado seja o nome santo, tanto com pão quanto com carne, né? E da mesma semelhança, né? Segundo a Bíblia relata, louvado seja o nome de São Jesus. Jesus também alimenta os povos, que está em Mateus capítulo 14, no verso 21. Mateus capítulo 14, no seu verso 14 ao 21, Jesus também alimenta o povo, que a passagem dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome de São Jesus. Mateus, louvado seja o nome de São Jesus. Mateus capítulo 14, no verso 14. Aleluia, Jesus. E Jesus também vai alimentar o povo, assim como Moisés também alimentou. Mateus capítulo 14. Louvado seja o nome de São Jesus. Seu verso 14.
Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: quando Jesus deixou o barco, viu uma numerosa multidão e sentiu-se movido de grande compaixão. O povo curou os seus doentes. E ao final do dia, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Mande embora, pois, a multidão, para que possam ir aos provadores comprar comida. Jesus, porém, respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmo algo para comer. Aos que eles replicaram: tudo que temos aqui são cinco pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou-lhe as multidão assentar-se sobre os gramados. E tomou então 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e serviram multidões. Então está aqui. Louvado seja o nome de São Jesus. Também multiplica pães. Louvado seja o nome de São Jesus. Assim como semelhantemente Moisés. A sexta semelhança aqui que eu vejo entre Moisés e Jesus é que tanto Moisés como Jesus foram escolhidos para libertar o povo da escravidão. A gente vai ver a história de Moisés em Êxodo, capítulo 12, do verso 37 ao 42. Êxodo, capítulo 12, do verso 37 ao 42. Vamos olhar aqui na Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo, louvado seja o nome de São Jesus, 12, do 37. Vamos olhar aqui. E os israelitas partiram de Ramassés até Sucote, e havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, permanecia dos filhos de Israel no Egito. Durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todo o exército do Senhor abandonaram o Egito. Então está aqui, louvado seja o nome de São Jesus, segundo a Bíblia Sagrada aqui, Moisés, Jesus, ele é escolhido ali por Deus, pelo Senhor, para libertar